Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência em nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 324 e vamos seguir a partir de Ezequiel capítulo 40, versículos 28 ao 49, que dizem o seguinte: Portas para o pátio interno. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul e mediu a porta sul. As suas medidas eram iguais às outras. As suas salas, os seus pilares e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e o seu pórtico tinham aberturas ao redor. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interno tinham 25 côvados de largura por 5 côvados de extensão. O seu pórtico dava para o pátio externo. Palmeiras decoravam os seus pilares e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou ao pátio interno, no lado leste, e mediu a entrada. As suas medidas eram iguais às outras. As suas salas, os seus pilares e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e o seu pórtico tinham aberturas ao redor. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. O seu pórtico dava para o pátio externo. Palmeiras decoravam os pilares em cada lado, e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou à porta norte e a mediu. As suas medidas eram iguais às outras, como também as medidas das suas salas, dos seus pilares e do seu pórtico, e tinham aberturas ao redor. Tinha 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. O seu pórtico dava para o pátio externo. Palmeiras decoravam os pilares em cada lado, e 8 degraus subiam até a porta. Os quartos da preparação dos sacrifícios. Um quarto com uma entrada ficava junto do pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, nas quais os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus da porta norte, ficavam 2 mesas. Do outro lado dos degraus havia 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas em um lado da entrada e 4 mesas no outro, nas quais os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada uma com 1,5 côvado de comprimento e de largura por 1 côvado de altura. Nelas colocavam-se os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios. Ganchos de 2 pontas, cada um com 1 palmo de comprimento, estavam presos à parede ao seu redor. As mesas destinavam-se às carnes das ofertas. Quartos para os sacerdotes. Dentro do pátio interno havia 2 quartos antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: O quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem se aproximar do Senhor para ministrar diante dele. Depois, ele mediu o pátio. Era quadrado, com 100 côvados de comprimento por 100 de largura. O altar ficava em frente do templo. O novo templo. A seguir, levou-me ao pórtico do templo e mediu seus pilares. Eles tinham 5 côvados de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 14 côvados, e os seus pilares tinham 3 côvados de largura em cada lado. O pórtico tinha 20 côvados de largura, por 12 côvados da frente aos fundos. Um lance de escadas dava acesso a ele, e havia 3 colunas em cada lado dos pilares. Ezequiel capítulo 41. Depois o homem me levou ao pátio central e mediu os pilares. A largura dos pilares era de 6 côvados em cada lado. A entrada tinha 10 côvados de largura, e os pilares em cada lado tinham 5 côvados de largura. Ele mediu também o pátio central. Este tinha 40 côvados de comprimento por 20 de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os pilares da entrada. Cada um tinha 2 côvados de largura.
A entrada tinha 6 côvados de largura e os pilares, em cada lado dela, tinham 7 côvados de largura. Ele mediu o comprimento até o outro lado do pátio central. Tinha 20 côvados, e a sua largura era de 20 côvados até o outro lado do pátio central. Ele me disse: Este é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo. Tinha 6 côvados de espessura, e cada quarto lateral ao redor do templo tinha 4 côvados de largura. Os quartos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia beirais ao redor de toda a parede do templo que serviam de pontos de apoio para os quartos laterais, de modo que não fossem incrustados na parede do templo. Os quartos laterais ao redor de todo o templo eram mais largos em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que subiam. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, passando pelo andar do meio. Vi que ao redor de todo o templo fora construída uma plataforma elevada, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 6 côvados. A parede externa dos quartos laterais era de 5 côvados de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 20 côvados de largura ao redor de todo o templo. As entradas para os quartos laterais davam para a área aberta, uma ao norte e outra ao sul. A base vizinha à área aberta era de 5 côvados ao redor de todo o templo. O prédio em frente do pátio do templo, no lado oeste, media 70 côvados de largura. A parede do prédio tinha 5 côvados de espessura em toda a sua volta, e o seu comprimento era de 90 côvados. Depois ele mediu o templo. Tinha 100 côvados de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com as suas paredes também tinham 100 côvados de comprimento. A largura do pátio do templo, no lado leste, bem como da frente do templo, era de 100 côvados. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, com as suas galerias em cada lado. Era de 100 côvados. O pátio central, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos três, tudo o que estava do lado de fora, incluindo a soleira, fora revestido de madeira. O piso, a parede, até a altura das janelas e as janelas eram da mesma forma revestidos de madeira. No espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, a intervalos regulares, em volta de todo o santuário interno e externo, havia querubins e palmeiras em relevo. As palmeiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos, o rosto de um homem virado para a palmeira de um dos lados e o rosto de um leão virado para a palmeira do outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. Desde o chão até a área acima da entrada havia querubins e palmeiras esculpidos em relevo na parede do pátio central. O pátio central tinha pilares retangulares, e o que ficava em frente dos santos era semelhante. Havia um altar de madeira com 3 côvados de altura por 2 côvados de cada lado. Os seus cantos, as suas bases e os seus lados eram de madeira. O homem me disse: Esta é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o pátio central quanto o Santo dos Santos tinham 2 portas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas, 2 para cada porta. Nas portas do pátio central havia querubins e palmeiras esculpidos em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também um beiral de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas, com palmeiras esculpidas em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham beirais. Tiago, capítulo 4. Submissão a Deus. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam.
Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem porque pedem com más intenções, a fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso, diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A incerteza dos planos futuros. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Salmo 118, versículos 19 ao 29. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças porque me respondestes, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemo-nos neste dia. Ó Senhor, salva-nos. Ó Senhor, faz-nos prosperar. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, e ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até os chifres do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor porque ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Provérbios 28, versículos 3 ao 5. O pobre que oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!